1 Samuel 14, versículos de 1 a 52. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu, do outro lado. Ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. A romeira é uma árvore pequena, com uma altura de 3 a 4,5 metros, mais ou menos. O seu fruto tem a forma de maçã e tem uma cor amarelada. O suco era usado em tempos antigos como xarope para dar sabor às bebidas e também era transformado em vinho, né? Então tinha aí o vinho de romã. A casca era usada para fazer medicamentos e para curtir couro, particularmente na fabricação do genuíno couro de Marrocos. Eles usavam então a casca da romeira. Elas crescem na Palestina, na Síria, na Pérsia, na Arábia, no Egito, em partes da Europa e em partes da África. Ou seja, aqui no Brasil você não vai encontrar uma romeira, né? Pouco provável que você encontre. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finélias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês, o outro Sené. Então, para você anotar aí no seu caderno, então, né, esses dois nomes, o nome Bozês, que significa brilhante, e o nome Sené, que significa afiado. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmais, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu o terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. A terra era medida pela porção que podia ser arada em um dia por junta de bois. Então, por isso que fala essa pequena parte ali onde eles falavam dos bois. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul e Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Isto indica, né, que Saul estava no processo de indagação através do Urim e do Tumim, né? Era por isso que Saul ele estava ali pedindo, né, que não precisasse trazer a arca, mas sim que trouxesse o sacerdote e questionasse acerca do Urim e Tumim. Bom, Urim, para você que gostar de anotar aí no seu caderno, né? Então, Urim, para você anotar no seu caderno aí, significa luz, chama, fogo ou luzes. E Tumim, em hebraico, significa plenitude, perfeição, verdade completa. Alguns alegam que numa pedrinha, né, estava escrito um sim e na outra pedra não. A primeira que o sacerdote tirasse do bolso da decisão, né, ou de uma algibeira,
que ele carregava sempre. Então ali teria a resposta de Deus depois deles fazerem uma oração. Saul estava a ponto de saber a resposta, mas antes que isso acontecesse, Saul foi imediatamente para a batalha. Ele não esperou a resposta vinda de Deus. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul havia lhes imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Bom, havia muitas abelhas naquela região. As abelhas, elas produziam tanto mel que das árvores transbordavam. Nas florestas americanas, elas enchem as árvores ocas com mel, até que os favos, quebrando com o peso, deixam o mel correr pelo chão. Isso acontece nos dias de hoje. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmais até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. Eles não esperaram, os animais sangrarem. Esse foi um grande erro, porque não se pode comer o sangue. Mas eles estavam com tanta fome que eles não esperaram os animais sangrarem. Mas isso era algo requerido por Deus na lei de Moisés. Eles pecaram, comendo a carne com sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali os abateram. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite e os saqueemos até o amanhecer, e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel. Mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. Então disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Tirem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor: Nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois ele fez isso hoje com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua própria terra.
Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Bom, para você anotar aí no seu caderno, então, né, nós vamos ver aí os filhos de Saul, né? Os filhos de Saul, né? Saul você já sabe que significa pedido. Tinha então o Isvi, né, que significa igualdade, que mais tarde virou Isbosete, que era homem de vergonha. Mical, sua filha, que tem o significado de ribeiro, né, a filha mais nova. Tinha também Jonatas, Malquizua, que significava rei da ajuda, Merabe, a sua filha mais velha, que significava progresso, a sua esposa Ainoã, que significava irmão da graça, o seu sogro Aimaas, que significa irmão da raiva, o general do exército chamado Abner, que significa pai da luz, tinha o pai de Abner, que significava, né, que era o nome era Ner, que significava luz, pai de Saul, que era Quis, tinha o significado de arco, e o avô de Saul, que era Abiel, que tinha o significado de pai da força. Assim, então, nós encerramos este capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus. Parou de gravar, já deu erro. Então, continuando. Corta essa parte, Lana. 1, 2, 3. Pra você. Deu erro de novo. Essa porcaria, a gente não pode pegar na mão e já sai fora. Então, corta essa parte, Lana. Então, aqui, tá. Então, vamos lá. 1, 2, 3.